Acredito que qualquer autor, qualquer leitor do mundo goste de um bom livro. Quem gosta de ler, não importa onde o livro foi feito. Então não teria como te dizer que não seria, porque a partir do momento que eu gosto, eu indico aquilo que eu gosto. E aí não importa se você é indiano, se você é chinês, se for no seu idioma, se for um livro bem escrito, não tem fronteiras. Eu pego um livro, às vezes, nacional muito melhor do que um livro internacional, que eu até faço questão de sortear nos eventos para passar para frente. E o nacional eu guardo com carinho e fico esperando até o dia que eu puder conhecer essa autora para ganhar um autógrafo e poder entrevistar, ter o prazer de entrevistar, porque quem me para, assim, faz eu passar do ponto do metrô, pra mim já me ganhou, porque eu parei, assim, porque tem livro que você fica, ai meu Deus, tem que terminar, é resenha, tem que entregar, e tem livro que você sente uma vontade tão grande. Muitas das autoras que vão participar do projeto me fizeram acreditar de verdade, assim, que a literatura não tem fronteiras, que é só o início, assim, é um pontapé inicial. A gente está ganhando o Brasil e dali para o mundo. Então, acredito de verdade que o que eu puder fazer, assim, para ajudar, para fazer com que as pessoas leiam mais, tanto no meu país quanto lá fora, e conheçam o trabalho dessas autoras, acho que é válido e super merecido, porque talento elas têm de sobra. Bom, eu sou a Rafa Fustanho, eu tenho 35 anos, eu sou formada em jornalismo, eu moro no Rio de Janeiro, nunca vivi em outra cidade, sou 100% carioca. Eu comecei a ter contato com editoras, na verdade, foi em 2007. Foi através do Fórum da Galera Record. Eu me cadastrei depois de uma Bienal, teve a Bienal do Livro do Rio, eu me cadastrei no site. Comecei a ter contato com milhões de outras pessoas que gostavam da mesma coisa que eu gostava. A gente começou a ficar amiga, começou a sair, começou a mostrar, eu gosto desse livro, gosto. E a editora começou a perceber que a gente fez um ciclo de amizade ali. Foi a partir dali, de 2007, que eu comecei a ter contato com todas elas. A gente começou a fazer encontros mensais e em 2010 surgiu a Menina que Comprava Livros, o meu blog literário. Primeiro, o pessoal começou a falar muito bem das resenhas que eu postava no Fórum da Galera Record. O pessoal falava, nossa, como eu adorei o livro, comecei a ler porque você gostou. E eu só podia postar lá os da editora. Então era uma coisa que estava muito restrita e eu comecei a falar, nossa, mas outras pessoas têm blog. Eu comecei a visitar, não foi nenhum lá de fora, na verdade na época tinha duas pessoas que tinham blog, uma delas é daqui do Rio, que era Livros e Bolinhos, que era da Juliana, que é uma amiga minha hoje em dia, e eu comecei a pensar, eu falei, poxa, eu vou fazer um também. Aí eu fiz o blog, começou a ter reconhecimento, o pessoal começou, as editoras começaram ou eu ia atrás da editora, a editora vinha atrás de mim, as pessoas começaram a comentar nas resenhas, às vezes as pessoas falavam, mas eu nem sabia que a pessoa tinha lido, até da família, falava, Rafaela, adorei aquele livro porque você colocou lá. E eu comecei a ver que realmente as pessoas estavam levando a sério o que eu estava levando de brincadeira, e aí começaram as postagens diárias, e daí pra frente, né, foi o resultado que a gente tem hoje em dia, que graças a Deus o pessoal conhece bem o blog e ele é um sucesso. Acho que o que o meu blog tem de especial é que, primeiro, eu acho que é fundamental você ter uma formação parecida na área, ou pelo menos gostar muito de ler para poder escrever sobre determinado livro. Você não precisa ser jornalista, tem ótimos arquitetos, pessoas da área de TI que tem blog, eu tenho uma amiga, Lígia, do Brincando com Livros, que escreve muito bem, mas ela gosta muito de ler. Ela escreve muito, ela gosta muito de ler. Então, assim, para você fazer uma resenha, você não pode só pegar um livro e sair resenhando. Eu acho que fora de você ter conhecer o trabalho daquele autor, pesquisar mais sobre ele, sobre o livro, você tem que saber escrever. Isso não é um dom que todo mundo tem. Eu acho que o grande diferencial do meu blog que as pessoas falam é que eu consigo passar para as pessoas o que eu senti, seja para o mal ou para o bem, se eu gostei ou não, o que eu senti. E o fato de eu conhecer os autores, de fazer questão de ir lá, de pegar o autógrafo, de ser fã também, isso ajuda muito, porque as pessoas acho que se veem em mim. Olha, ela não é só uma pessoa escrevendo sobre aquilo, ela também é fã dela. Né? Ela também achou que naquele livro não foi tão bem, mas que no outro foi bem. Acho que os maiores elogios que eu tenho, assim, de críticas mesmo, do blog, dos comentários, que dizem, por que acompanha? Porque realmente se identificam, assim, com as leituras. Acham que o que eu escrevo está compatível, assim, com o que elas pensam também, né? Tem uma identificação muito grande. O blog ele surgiu em 2010, mas os eventos eles vieram um ano depois. Existem dois tipos de evento. Existe o evento encomendado, que é o evento, tipo assim, a editora liga pra mim ou manda um e-mail e fala, Rafa, eu preciso do evento do autor tal, que
foi o da Maggie Cabot. E os eventos de fãs, que são encontros de fãs. Que o que acontece? Eu quero falar desse tema, acho que não tá tendo, e eu pego e eu que mando e-mail para a editora, mando, se for uma série de TV, mando e-mail para a distribuidora, e falo, olha só, você quer fazer? Interessa? Vocês podem mandar alguma coisa? Não, porque eu vou fazer. E é isso, depois o contato também, lógico, principal com a livraria, para saber se tem um espaço aberto no dia, a gente começa a trabalhar em cima da divulgação daquela data e dos prêmios que todo mundo gosta de receber quando vem nos eventos. Então eu tento sempre começar com 2 pessoas que são um pouco menos famosas e fechar com o pessoal que é mais famoso. Hoje em dia o evento tem uma média de 4 a 5 autores. Os brindes eles são fundamentais a partir do momento que muitas das vezes a pessoa vai num evento e não tem dinheiro para comprar aquele livro. Às vezes eu posso gostar muito da autora, mas naquele dia eu não tenho dinheiro. Então se ela bota 3 para sortear, aquele dia eu não tenho, mas eu vou receber dia 1º e aí daqui a pouco eu vou começar a comprar, eu vou começar a trabalhar e me forma. Acho que é todo um ciclo viciante esse de livro. Então acho que é um trabalho que demora, né? E o brinde ele acaba sendo isso. Ele é aquele, hoje eu vou dar um livro, mas amanhã ele vem comprar na livraria. Eu acho que é todo um trabalho que as livrarias já perceberam que funciona e que da minha parte eu tenho um prazer muito grande de fazer. Por quê? Porque a pessoa vai conhecer o trabalho do autor, seja o nacional ou seja o internacional, e vai querer saber mais sobre ele, vai querer... A presença do autor é muito importante no evento, né? Acho que é uma parte, assim, o maior brinde que eu posso ter realmente é a presença do autor. Porque é aquela hora que você pode fazer pergunta, pode falar, por que você matou fulano, por que você separou ciclano? Então, assim, é uma coisa que não tem preço para mim, né? Eu acho que o prêmio que eu tenho, fora a presença do pessoal nos eventos, é o autor poder participar e estar apto a responder perguntas da plateia. Olha, acho que o grande sonho da minha vida seria não precisar mais trabalhar em outra área e trabalhar somente com a parte mesmo de blog. Então, assim, se me perguntar, Rafaela, mas você largaria tudo? Largaria. Se cobrisse pelo menos assim, as minhas despesas, eu largaria, porque é uma coisa que eu amo fazer. Eu não vejo passar a hora, na verdade quando eu vejo já está na hora de ir para o trabalho, eu ainda estou lá fazendo, atualizando, fazendo uma pesquisa, fazendo alguma coisa, porque dá trabalho, o dia a dia do blog ele dá muito trabalho, não é só a preparação do evento, é também a preparação do evento, mas para você botar uma coisa no ar, você faz uma pesquisa sobre aquilo. Se eu for falar sobre o Oscar 2015, eu vou ver todos os filmes para falar, para dizer por que você acha que fulano tinha que ganhar e não, é a mesma coisa com os livros. Eu acho que você não está livre de não gostar de uma obra, mas para falar mal dela você tem que conhecer. Assim, eu não poderia deixar de citar, foi quem me fez gostar de ler, foi o Érico Veríssimo. Eu li Olhar os Livros do Campo, eu tinha 12 anos, uma professora de português me passou e ela disse para mim, você tem que ler esse livro em uma semana. E eu falei, cara, não vou ler nunca esse livro em uma semana, troca chato esses livros e tal, eu só comparava com o Machado de Assis, com essas Queiroz, que eu nunca fui muito fã. E de repente eu li aquele livro em uma semana 3 vezes. E ela me falou, Rafaela, o que está acontecendo? Eu falei, não sei. Me apaixonei, fiz o melhor trabalho da minha vida, pedi para apresentar, para falar lá na frente, e de repente aquele livro fez parte de mim. Desde então, eu comecei a ler muito, tanto literatura nacional quanto internacional. Para ser blogueira, eu acho que o autor que mais me influenciou foi Stephen King, porque ele escreve muito e eu precisava lembrar de tantos detalhes. A resenha ela não serve só também para você passar o que você sentiu, ela muitas das vezes serve para você lembrar aquilo que não tem como, né? A nossa cabeça não é um HD para lembrar de nomes, de detalhes. Stephen King ele é um autor que ele junta muito um personagem de um livro de 79 com um personagem do livro de 2008. Então, foi ele que fez eu fazer as primeiras resenhas. Eu fiz os da Galera Record, né? Então eu fiz muito Maggie Cabot, Cecily von Ziegler, autores deles que eu gosto muito. E a autora nacional, assim, que eu curto muito, sempre curti desde criança, era Ana Maria Machado. Então, assim, os livros dela que eu li de adulto, eu também tudo quis passar para o blog. Então, acho que as minhas maiores influências literárias são esses que eu citei. O primeiro autor internacional que eu acho que eu tive contato foi em 2007, foi na Bienal do Rio de Janeiro. Eu conheci o Marcos Uza, que ele é da menina que roubava livros, que é por isso que o meu blog tem esse nome até, que é a menina que comprava, porque foi ele que realmente, assim, eu adorei o livro dele, fui ver e tudo e conheci. A primeira coisa que eu notei, que tanto ele naquele ano e a Cecily von Ziegler, que é uma autora, né, de livros chick-lit, eu notei nos dois, é que eles perceberam que o público brasileiro trata eles como um rockstar. Então, a primeira coisa que eles falaram, gente, mas ninguém grita por mim lá fora. Ninguém fica horas na fila gritando lindo pra mim, nada disso. Então, a primeira percepção que eles tiveram é que realmente, assim, a gente trata eles como se eles fossem cantores de rock. E Beatles, assim, a gente fica desesperado, gritando, acenando, vai pra porta de hotel. Coisa que nos outros países, de acordo com eles, não existe.
Em 2007 eu tive o prazer de conhecer. A Cecília von Ziegler foi uma autora que realmente já me viu várias vezes, inclusive nos autógrafos, ela até colocou, leia outras coisas, porque ela tem muitos livros, então assim, eu consegui autografar todos. Depois eu conheci a Meg Cabot em 2009, uma autora que eu gosto muito, que tá para voltar esse ano no Brasil. E a Meg foi assim uma surpresa muito grande também, porque a pessoa gritou tanto com ela, tanto que ela ficou assustada, a pessoa de segurança, teve que sair por uma porta que não era da Bienal. Ela ficou assustada e a gente também, que a gente falou, gente, realmente assim, tá nascendo um novo público. Então dizer que é bem de agora, não é. Em 2007, lá atrás, o pessoal já gritava por causa dos autores, mas talvez as editoras não trouxessem esses autores para cá. E uma autora nacional que eu vi as pessoas fazendo a mesma coisa por ela foi a Thalita Rebouças, na mesma Bienal de 2007, onde as pessoas gritavam muito por causa dela. E aí depois eu vi fazendo por causa de outras. A Patrícia Barbosa fez com a Paula Pimenta, as meninas gritavam, choravam. Então assim, eu vejo os depoimentos que elas dão hoje em dia para essas autoras nacionais, é o mesmo que elas têm com as autoras internacionais. Talvez, lógico, por elas virem menos vezes, as meninas sintam mais assim emocionadas ao estarem perto das autoras internacionais. Mas acho que hoje em dia, muitas das autoras que são nacionais e que escrevem para esse público, elas já têm um carinho tão grande, até porque os vídeos são na linguagem dela. Muitas vezes não falam inglês e não entendem o que nos vídeos estão. O vídeo é uma ferramenta muito importante hoje em dia para autor, então, e para o leitor também, ele gosta muito de assistir. Então, assim, respondendo a sua pergunta, basicamente, eu acho que a diferença que eu vejo nos autores internacionais, que eles viram no Brasil, nos leitores do Brasil, foi o histerismo que a gente teve com eles, que eles não têm em outros países. Olha, desde que eu comecei em 2010, eu acho que mudou tudo. Mudou não só as ferramentas, mas mudou o jeito das editoras de encararem o blogueiro. O blogueiro, antigamente, ele era só uma pessoa que lia os livros e colocava lá. Ele não tinha essa força que ele tem hoje em dia. Eu lembro de mandar e-mail para várias editoras e não vou nem lembrar os nomes, mas eu lembro que eu mandei, por exemplo, para uma que é super famosa, e ela me respondeu assim, a gente não faz parceria com blog, somente com jornalistas. E acabou que o mundo mudou, né? Se você for pegar hoje, o jornalista ele tem uma função muito importante, continua tendo, claro, mas ele não tem mais a importância que ele tinha da revista do jornal, é tudo muito, muito online. E o blogueiro é totalmente online. Então a gente começou, eu acho que a gente agora está meio de igual para igual na importância que tem com jornalistas. Porque quem sabe escrever, quem sabe fazer corretamente e tal, a editora vê o trabalho e corre atrás daquele blogueiro para ter aquela parceria. Eu acho que mudou muito isso. Antigamente era a gente que corria atrás. E as ferramentas elas foram aumentando. Cada vez que você vê, você pisca, tem uma nova ferramenta. O Twitter que começou a existir, de repente começou a existir o Wattpad, que você pode publicar seus textos, e aí não era só o Blogger, aí já veio o WordPress. As ferramentas vão mudando de tal forma que se a gente não acompanhar, a gente fica para trás. A maior alegria que eu tive desde que eu comecei a divulgar livros foi ver meu nome citado assim várias vezes por autores. E tá na capa também, na contracapa, na verdade, né, de um livro. Tem a minha opinião, né, no livro da Janda Montenegro, que é uma amiga minha. Foi uma surpresa, eu não sabia que eu ia sair. E pra mim foi uma emoção muito grande, assim, várias e várias pessoas começaram a tirar fotos, a gente acha que ninguém vê, mas começaram a tirar foto e mandar pra mim. Rafa, olha aqui, eu tava na livraria e eu vi seu nome aqui. Então, pra mim, assim, fora as resenhas, claro, as pessoas irem nos eventos, pra mim, um dos maiores prêmios que eu já tive foi estar na contracapa do livro, indicando aquele livro, né, pra todo mundo ver. Eu citei aqui no início da entrevista, né? Acho que nem todo mundo sabe, eu nunca toquei no assunto, mas até os 11 anos, assim, eu odiava livro. Eu não gostava de ler, minha mãe tinha que brigar comigo para eu ler, e foi essa professora, né, eu era do Colégio Santo Inácio na época, que me ensinou, abriu meus caminhos, assim, para eu gostar de livro, e foi com Érico Veríssimo. Então, assim, se você tem um filho que não gosta de ler, tá, não briga com ele, que ele ainda não achou o livro certo. Esse negócio de não gostar de livro, não gostar de cinema, eu sempre falo, gente, tem que achar o seu livro certo. Porque uma coisa que eu não gosto é que falem, e que vivem me dizendo, do tipo, porque aquele literatura tipo 50 tons, tipo Crepúsculo, não é literatura. Gente, tudo é literatura. Se faz você ler, já é um benefício muito grande. Então, assim, ficar julgando o que é certo, o que é errado, isso eu não faço. Acho que as pessoas têm que ler o que gostam. Não tem que ler só Machado de Assis, só essa de Queiroz, só a Academia Brasileira de Letras inteira. Não. Quer ler aquilo? Vai ler. É importante? É. Mas não existe literatura certa. Existe a literatura que você ama, que vai te fazer bem. E é para isso que livro existe.